Eu fui entrevistado pelo Danilo Gentili em 2018, tá? Então a produção do SBT me ligou, a Rede TV autorizou e tudo bem. Aí a produção me ligou e falou: Lordelo, a gente quer trazer você aqui. E eles me falaram: olha, aqui é um programa que é comédia, então nós queremos fazer alguma coisa com você, uma coisa de brincadeira. Eu falei: eu topo, legal. E aí, naquela oportunidade, existe uma lenda no SBT que é o fantasma do SBT. Uhum. Existe uma lenda do fantasma dos estúdios do SBT. E eles fizeram uma brincadeira que era o seguinte: eu seria um detetive, então eles me colocaram uma roupa, me pegaram lá uma lupa, e eu fiquei andando, isso antes do programa, foi feita uma gravação, juntamente com o Murilo, que não está mais trabalhando lá, a gente ia procurar o fantasma do SBT, né? E aí a gente ficava procurando e o fantasma corria, aparecia um fantasma. Você e o Murilo Couto. Eu, Murilo Couto. E aí um fantasma, será que é o... Aí a gente corria no lugar, aí eles bolaram um RG grande e o RG, a foto era um fantasma. Então olha aqui o RG do fantasma. E foi muito engraçado. E no final eu acho o fantasma e prendo o fantasma. E o fantasma, na realidade, era um anão. E esse anão fala: eu me fantasio de fantasma porque eu fui despedido e nunca me contrataram mais. Então, foi uma brincadeira. Sim. Então, o programa tem esse viés de brincadeira. E lá eu conheci o Danilo, conheci a Juliana, conheci o Murilo, conheci a banda. O Léo Lins, na época, acho que estava também. O Léo Lins, e eu estou fazendo o roteiro, sabe do quê? Do tiro na cabeça que levou o Mingau. Que era Sim, o baixista. Do Traje a Rigor, né? Do Traje a Rigor. Que está praticamente em estado vegetativo, péssimo, e não consegue se comunicar. Eu vou colocar na cena do crime o caso do Mingau. Então, eu conhecia o ambiente lá é de brincadeira. Isso é fato. Bom, mas o que acontece? Lá em 2016, em abril, se não me engano é dia 25, teve um programa que foi gravado, não foi ao vivo, com Otávio Mesquita. Esse programa eu nem tinha assistido. Só que de 2016 para cá, ninguém sabia de nada. Foi quando ela recentemente, através de um advogado, foi no Ministério Público de Osasco, que é o local onde está o SBT, e apresentou um pedido para instauração de inquérito de estupro contra Otávio de Mesquita. Uhum. Aquilo chamou toda a atenção. Sim. E aí aquelas imagens vieram à tona, que são aquelas imagens onde aparece ele descendo de um rapel e ela vai segurá-lo e ele começa a segurá-la, a fingir que queria agarrá-la, de forma até de cunho sexual. Uhum. Mas ele diz que é tudo uma brincadeira, que teria sido combinado. Ela diz que não, combinado era o rapel e não o agarramento. Sim. E isso foi um bochicho, né? Porque ninguém esperava que aquele fato acabaria num crime. Ok, até aí. Tá aqui, aí. Ó, essa é a cena, ó. Essa é a cena. Tá. A brincadeira, eu nem vou falar que é brincadeira de mau gosto. Isso é a brincadeira que não se faz. Não se encosta no corpo de ninguém. E ela alega que ele encostou nos seios dela. Sim. Depois, o Danilo alegou que também ele foi agarrar o Danilo e encostou a mão no pênis do Danilo. Que é o meio jeito do Otávio. Ele vem fazendo isso já há muito tempo. Tá? Bom, naquela oportunidade, eu sentei no meu escritório, Lucas e Reinaldo, e eu fui analisar o pedido feito por ele. Porque é a minha área, fui analisar até a título de curiosidade. E eu fui consultar a lei de 2016. E a lei de 2016 diz que vítima de estupro tem que requerer instauração de inquérito policial e o prazo é 6 meses. Ponto. Bom, se o caso foi, parece que 25 de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro de 2016. Ok. Só que nós estamos em 2025. Falei, caramba, será que eu estou enganado? Fui estudar mais. Liguei para um advogado, liguei para outro advogado, liguei para uma amiga minha promotora, todo mundo falou, Lordelo, você está certo. A promotoria vai recusar esse pedido. Prescreveu. Bom, e aí, aquele buchicho, mas isso não ganhou notoriedade. Esse fato. Essa minha fala de... Perfeito. Mas aí, depois de algumas semanas, a promotoria de Osasco determina a instauração de inquérito policial.
Eu até liguei para um colega meu que é delegado aposentado, ele falou, eu acho que o delegado não vai instaurar, vai mandar de volta, alegando que o caso que não é mais pertinente. Mas no final o delegado também instaurou. Então hoje, Otávio de Mesquita ele é suspeito de prática de crime de estupro lá em abril de 2016. Ponto. E aí, o que aconteceu? Em dado momento, a Juliana, que estava quieta, vai no Instagram dela e coloca um vídeo. E ela fala mal do Danilo, fala mal do diretor do programa, que é o João, e fala mal do SBT. Uhum. Eu não sei se a gente tem esse vídeo, Daniela, Rafaela, porque esse vídeo é importante, porque ela fala muito mal mesmo. Do Otávio ela já tinha falado que estava acusando de estupro. Mas de uma hora para outra, ela resolve falar mal do Danilo. E ela falou o quê? Ela diz assim, como se ela tivesse... Ela fez um vídeo como se ela estivesse falando pro Danilo. Ela falou assim, poxa, Danilo, você não fez nada por mim. Eu te considerava. E no final ela fala, você não fez porque eu sou preta e pobre? Ou seja, colocando até que ele teria agido de uma forma discriminatória. Sim. Foi um vídeo impactante. Eu, quando vi aquilo, falei, caramba, foi pesado, hein? E você vê um vídeo, num primeiro princípio você acredita. Ela fala também do diretor, fala que o SBT não fez nada e ficou uma situação realmente ruim para o Danilo. Porque o problema era com Otávio Mesquita. Otávio Mesquita. E ela volta o problema para o Danilo. Bom, para a surpresa de todos, logo em seguida, depois de quase 2 dias, o Danilo tinha guardado uma conversa de conversa de celular entre ela, o João, que é o diretor do De Noite até hoje, e a Juliana. Uma ligação. Uma ligação. E essa ligação de quase meia hora, é nítido que o Danilo Gentili deu todo o apoio a ela. Que o João deu todo o apoio a ela. Em determinado momento do vídeo, eles falam para ele, olha, amanhã nós vamos na delegacia. E ela fala, não precisa tanto. Ela fala. E ela fala em determinado momento assim, não, é muita confusão. Olha, só ele não vindo mais um day noite já tá bom. Sim. O Danilo fala para ela, se você não quiser, eu vou na delegacia. Coisa que nem é possível. Mas ele falou, eu vou. E ela, realmente, ela fala, não, eu não quero que chegue... Isso aí é o eu acho que é o vídeo da Juliana que eu queria, Rafaela, aquele vídeo na parte em que ela faz essa crítica. Acho que dura uns 2 minutos no máximo, tá? Vamos ver se é esse. Tá mutado ali. Precisa tirar. Ixi. Bom, daqui a pouco você já acerta. Então, eu não sei se é esse vídeo, mas é um vídeo onde ela realmente faz toda essa queixa, mas o Danilo tinha essas provas. Uhum. E aquilo foi impactante, que mostrou que ela não falou com a verdade. A verdade é outra. Eles deram apoio e ele falou, olha, eu ponho os meus advogados para você. E aqui vamos ser muito justos. Ela achando que ela era estuprada naquela época, não era nem no SBT que ela tinha que fazer a queixa, na delegacia. Porque o SBT não é delegacia. Ela tinha que ir Osasco na delegacia. Ela não foi. Os motivos é dela, eu não vou criticar os motivos. Tá? Porque tem muita mulher que é estuprada e não leva o caso para a delegacia, por vergonha, por medo. Ok. Mas no caso dela, ela realmente teve... Oi, gente, eu sou a Juliana Oliveira. Vamos ver, então. Eu já fiz esse caso, tá lá na cena do crime, para quem quiser. E eu vim aqui falar sobre esse vídeo de 2016 com Otávio Mesquita. Eu não vim me pronunciar antes porque eu estava cuidando da minha saúde mental, porque, como vocês podem ver, eu fui bastante atacada e descredibilizada aqui na internet. Estão usando muitos vídeos de alguns artistas que foram no De Noite e em determinado momento... Pode passar por frente. Tem outro vídeo também que está vindo à tona, que é um vídeo de como se a culpada fosse eu, como se a criminosa fosse eu, entende? E eu fiquei assim por muitos anos, sendo trancada no banheiro. Eu fui começar a entender de fato o que aconteceu comigo em 2020. Acho que tá mais pra frente.
quando eu vi o Danilo defendendo a Dani Calabresa do Márcio Smelling na internet. Eu falei assim, caramba, mano. Ô Danilo, aconteceu debaixo do seu nariz e você não fez nada? Eu tenho que ser branca, rica, eu tenho que ser o quê pra você me defender? A sua comoção é seletiva? Como é que é? Ali eu acho que ele entendeu a gravidade. Ali o diretor eu acho que entendeu a gravidade. E eles ainda me ofereceram de denunciar o Otávio na empresa. Só que eu falei assim, eu não vou denunciar esse cara. Eu tinha medo de denunciar esse cara e perder um emprego. Eu tava mexendo com gente grande, eu tinha noção disso. E o meu pânico era ele falar que eu queria o dinheiro dele. Era ele falar que ele jamais faria isso com a mulher e o filho dele na plateia. Isso tá registrado tudo por mensagem, tá, gente? Eu tinha pânico. E aí eu falei assim, não, tudo bem, eu vou só não quero estar perto desse cara. Só não quero estar perto, eu não quero ter que lidar. A partir dali ele nunca mais invadiu de noite. E eu nunca mais fui trancada no banheiro. A partir de 2020. Até lá, a rodo. Então, ficou mostrado que realmente... a fala do Danilo é muito grande, né? Sim. Mas quem quiser ver inteiro, tá lá na Cena do Crime, você vai poder assistir. Mas ele realmente deu apoio a ela. Tá? Ele deu todo o apoio. Isso ficou, para mim, no áudio que ele grava, que é a voz dela, e ela confirmou que é aquilo mesmo. Então, ela, nesse ponto, eu achei que ela errou. Né? Agora, nós temos que aguardar os trâmites desse inquérito policial de Osasco contra Otávio de Mesquita. O que eu estou sabendo é que os advogados do Otávio Mesquita vão tentar trancar esse inquérito em razão dessa minha análise jurídica em relação ao timing que tem que ter para alguns crimes. E é importante, eu vou aproveitar, Reinaldo e Lucas, e explicar para você como é que funciona isso. Quando eu era delegado, alguém chegava na delegacia, Lucas, quero instaurar inquérito aqui. Fala, calma. Que crime que é? Então vamos supor que hoje, você que está me assistindo, você seja vítima de uma calúnia grave na internet. Um amigo seu, num grupo de WhatsApp, te xingou, te caluniou. Você fala, isso é crime. Bom, o crime de calúnia, hoje, ele demanda... Você tem 6 meses para instaurar inquérito. 6 meses. Você tem que ir numa delegacia, assinar um termo chamado representação. O delegado vai ver, tem 6 meses? Tem, instaura. Deu 6 meses e 1 dia. Acabou. Você chega na minha delegacia 6 meses e 1 dia, amigão, perdeu o prazo. Entendi. Acabou. Então, na época, na minha visão jurídica, o crime de estupro, ele era de representação de 6 meses. Isso mudou em 2018. 2018 virou crime de ação pública incondicionada à representação. Ou seja, é um crime que não precisa mais da vontade da vítima. Por exemplo, um delegado vê na internet um vídeo de um estupro. Ele pega aquele vídeo e ele instaura um inquérito. Com a vontade dele. Antigamente não podia. Sem a vontade da vítima, você não podia instaurar inquérito. Como é o nome desse crime? Crime de... Veja bem, o crime de ação pública condicionada à representação. E ele não prescreve? Não, não, veja bem. Quando ele tem representação, é aquele prazo que é 6 meses. Quando ele não é representação, porque a maioria dos crimes é um crime de ação pública incondicionada, ou seja, não tem tempo para você apurar, mas tem prescrição. Perfeito. Só que a prescrição ela é longa, porque aqui no Brasil, não é como nos Estados Unidos, por exemplo, aconteceu um furto na sua casa, tá? Você não sabe quem é, você nem quis inquérito policial, você não sabe, não tem prova nenhuma. Depois de 15 anos, você descobriu quem era por causa de um vídeo, você não pode instaurar. Mas a prescrição ela é demorada. Só que a abertura de inquérito em crime de ação pública condicionada ela é rápida, é só 6 meses. E na época o estupro era ação pública condicionada à representação. 2018 mudou. Só que quando muda a lei penal, ela não pode retroagir para prejudicar o réu. Então eu entendo, mas alguns profissionais da área de direito que eu consultei, todos falaram, Lordela, você tem razão. Só que a promotora entendeu diferente, o delegado do caso entendeu diferente. Agora, nós temos que esperar daqui a algumas semanas ou meses para verificar se esse inquérito vai ser arquivado ou não. Ou eu estou errado. Entendi. Ou a minha análise está errada. Perfeito. Agora, fica aqui um aviso para todo mundo que está nos assistindo.
não se encosta na mão, não se encosta com a mão na parte sexual de ninguém. Acabou esse tipo de brincadeira. Na Rede TV, ano de 2020, carnaval da Rede TV, a Rede TV contratou a Simone para ser uma das apresentadoras e o Dudu Camargo, que era do SBT, foi lá fazer uma participação. Durante o programa, ele começa com gracinhas com a Simone. E, em dado momento, ele teria tocado no seio da Simone. Simone se afasta, programa ao vivo, ela dá uma contornada. Bom, acabou o programa. Ela liga lá para a família dela, caiu a ficha, ela saiu da Rede TV, foi para a delegacia. Fez um BO. E eu levantei para vir aqui no canal, queria saber como é que estava essa situação, porque ninguém mais tocou. Ela fez a denúncia em 2020, agora, semana retrasada, o promotor denunciou Dudu Camargo por esse ato. Caramba. Tá? Então, não se faz brincadeira de mão. Tanto homem com mulher, mulher com mulher, homem com homem. Não se faz. Porque a pessoa ofendida pode levar o caso à delegacia. Se for mediante violência, força física, é estupro. Sim. Se não for... Sabe aquela passada de mão? É crime da cadeia. Tá. Aí, olha lá, olha lá. Olha lá. A Simone levou um susto, não sabia o que fazer na hora. Tá? E o Dudu vai ter que responder um inquérito agora, que não é brincadeira, por causa... Ele responde por 2020, né? Sim, mas a lei de 2020 é a mesma que agora. É a mesma que agora. E volto a repetir, a Simone entrou rapidamente, no mesmo dia na delegacia. Sim. Então, em relação à Juliana, o advogado dela entendeu que podia abrir, foi aberto o inquérito, mas vamos aguardar para saber o que vai acontecer daqui para frente. Agora, ficou muito ruim para o Otávio Mesquita, porque isso veio à tona, né? O Otávio mesmo já disse que naquela época ele fazia esse tipo de brincadeira, agora ele não faz mais. Né? A Juliana se diz que agora ela entendeu que ela foi vítima, que ela quer providência, e agora, quando as partes não se entendem, cabe à justiça decidir.